Propósito. Medir a performance de uma pessoa, do squad ou de um time e, consequentemente, o seu sucesso. Bonito, hein? E aí, galera? Mergulhão? Bruno Melo, e hoje a gente vai falar de métricas Kanban. Que Vocês tal viram? essa introdução, hein? Você viu, né? Foi toda... Innovation That Matters. É, Vamos que vamos, Vamos lá. métricas Kanban. Então ali tem um belo de um propósito. Né? sim. Por que medir? É meio óbvio por que medir, né? Medir para melhoria Eu não contínua. acho tão óbvio, né? Melhoria contínua. Né? Às vezes as pessoas acham que medir é só para falar, só para ter um número do tempo que a atividade delas tá levando. E não é. É que nem a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho, é realmente para você tentar mensurar o sucesso através dos números. Porque é fácil você falar, entreguei 30 tarefas. Mas só que quanto tempo demorou isso aí? Né? Uma coisa que eu pensei quando você falou isso não é tão óbvio, porque muitas vezes métrica é entendido como uma forma de justificar um delay, por exemplo, justificar uma hora extra. Boa. O propósito não é justificar nada, o propósito é entender a realidade e refletir em como melhorar essa melhoria. Sim. Ó, uma coisa que a gente tentou, de uma maneira bem genérica, foi encontrar talvez os termos mais utilizados no mercado, né? Porque, como vocês já perceberam, a gente sempre traz a nossa experiência. E talvez a nossa experiência, os termos que a gente usa no nosso dia a dia, não sejam os mais conhecidos. Então a gente vai tentar, a gente anotou algumas métricas que, no nosso ver, podem ser as mais importantes ou mais comuns, acho que é a palavra certa. As né? principais, né? As principais, obrigado. As métricas que o sistema gera. Boa. Não as métricas Boa. que conseguimos gerar através do output do sistema. São as métricas que o sistema gera. Isso é bem importante. Explica de novo isso aí, porque essa parte que você falou é bem importante. Não, é que tem uma métrica que eu aprendi com o Milton, que é Cumulative Flow Diagram. Tá. Ou o diagrama de flow cumulativo. Cumulativo. Tradução literária. Tá. É uma métrica que a gente vai ter, que é uma temperatura de entrega, de delivery, mas que a gente faz com os resultados finais. Tá. Do throughput, por exemplo. A métrica que o Kanban gera é o throughput. O dado que a gente usa no flow, no Cumulative Flow Diagram, é o resultado final. É o output dessa métrica. Então, tem muitas outras formas de medir a performance usando o que o Kanban gera. Mas as métricas em si são muito específicas. Então, Tá. por isso que a gente definiu menos métricas, que são as principais. Através dessas que a gente vai falar, eles vão conseguir gerar dados com outras técnicas e ferramentas. Boa. O comentário que eu queria fazer, eu acho que a gente já falou isso algumas vezes em alguns dos episódios. Tentem introduzir métricas que gerem valor para o modelo de negócio de vocês. Acho que isso é o principal, porque, né, de novo, a gente pode elencar aqui 3, 4, 5, 6, 7 tipos de métricas diferentes, mas, cara, isso não quer dizer que você precisa implementar todas. Às vezes, e também não significa que você não quer implementar nenhuma. Né? Então, por isso que, entendendo o seu modelo de negócio, eu acho que aí você pode tomar uma decisão melhor de quais fazem sentido para aquela tarefa, para aquela atividade, para aquele board que você está gerenciando, sei lá. Eu acho isso bem importante. Sim, e eu acho que é um argumento que também ele reflete um pouco a realidade das cerimônias, que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Que é uma sugestão dos experts, dos gurus, dos coaches, é de não implementar tudo de uma vez. Exato, sim. Em conta-gotas, até porque essa é a mesma proposta de algumas outras, por exemplo, Static, propõe o processo evolutivo. Tá. Inclusive para métricas e cerimônias. Então existem essas principais, essas métricas core que a gente vai falar, elas se aplicam a qualquer time que tem processo. Tá. Que tem flow, elas se aplicam. Sim. São as exteriores ou essas atividades extras que vão gerar mais métricas que são opcionais. Tá. E que podem afetar ou não a realidade dependendo do seu modelo de negócio. Verdade. Ó, a gente enumerou 5 principais aqui. Eu vou falar elas primeiro, aí a gente discute. Bom. Throughput é a quantidade de itens que entram e saem. Simples, pura e simplesmente.
tudo que a quantidade de itens que você trabalhou naquela interação. Que sai. Sim. Se não saiu, se não saiu, ele não entrou, não conta. Bom ponto. Mas, teoricamente, todas vão sair, mas tem coisa que acaba... Alguma coisa aconteceu, foi cancelado, desistiram, exato. Próxima, Cycle Time, que aí o Bruno levantou um ponto bem legal, aí eu vou deixar ele explicar um pouco que isso pode ser conhecido também como Process Lead Time. Isso é bem importante, vocês vão entender por quê. Work in Progress, trabalho em progresso, custo e idade, ou, se você preferir, age. Essas são as 5 que a gente enumerou. E Activity Time. Sim, ela faz isso aí é um pouquinho da... Activity Time e Waiting Time, que estão dentro do Lead Time. Exato. Então, Cycle Time, de novo, simples, que é o tempo das atividades, que é o tempo que as atividades tomam entre a sua entrada e a sua saída. Aí a gente vai... Vamos na sequência correta, então, na sequência lógica. A primeira métrica que é gerada é o Lead Time, ou o Cycle Time. Sim. Aí a diferença principal tem o Customer Lead Time e o Process Lead Time. Sim. Customer Lead Time é quando a atividade ela é pedida pelo cliente. Então, só porque ele pediu hoje segunda, não quer dizer que ela foi iniciada na segunda. Então, ela cai no backlog, ela tem ali um tempo de espera. Isso. De funil, muitas pessoas conhecem como tempo de funil. Então, aí, ele começa a contabilizar o client lead time. Aí, alguém pegou e tirou do backlog e começou a fazer, começa a contar o process lead time ou o cycle time. Legal. Viram? Próximo. Work in Progress, ou trabalho em progresso. Como o próprio nome diz, é a quantidade de itens que você tem que estão sendo trabalhados, naquele período, né? O próximo é o custo, quanto custa cada atividade, e a idade, que é realmente a idade de cada atividade, quanto tempo que ela existe. Então, essas são as 5 que a gente enumerou. Eu volto naquele mesmo ponto que a gente começou essa conversa. São importantes todas elas, porque eu acho que uma complementa a outra. Isso é, então, uma complementa a outra. Então, por isso que o que o Bruno falou há uns segundos atrás é muito legal. Você saber colocar elas de uma forma lógica, onde uma vai complementar a outra. Então, a gente não começa pelo throughput, a gente enumerou aqui, começando pelo throughput, mas o mais importante é o quê? A primeira da lista é o Cycle Time, e, né, se transforma no Process Lead Time, que você já explicou. Isso. Uma coisa interessante que dá pra gente comparar aqui, é um exemplo bom para aquela discussão anterior sobre métricas que são geradas posteriores às métricas do processo. O WIP Limits é uma métrica ou uma temperatura que a gente vai conseguir tomar decisões a partir do momento que a gente mede o Cumulative Flow Diagram. Então a gente coloca qual que é a velocidade do nosso fluxo nesse diagrama. E a gente vai ajustando o WIP Limit e vai vendo essa curva, se ela cai ou sobe. E lembrando, o Newton ensinou sobre Little's Law, a lei de Little, que é a questão de conversão de demanda e capacidade. Então, se a demanda tiver muito maior, se ela for maior do que a capacidade, a gente converge dessa forma, de modo que a gente comece a acumular. Então aqui é a demanda, aqui é a capacidade. A capacidade está caindo, porque a demanda está aumentando. Então aqui no meio está aumentando a quantidade de trabalho. Se fosse ao contrário, a demanda está descendo e a capacidade então vai aumentando, a gente converge aqui num gargalinho onde a gente fica ocioso. A ideia é ajustar o Work in Progress Limits para que fique o mais próximo possível. Quando tiver paralelo, significa que o flow está otimizado. Olha que lindo isso. É bonito. E é aí que a administração do WIP Limits é extremamente importante. E é por isso que a gente falou de WIP Limits lá atrás. Sim. Então vocês estão entendendo, né? Como que tudo que a gente está cobrindo com vocês segue realmente uma ordem, não cronológica, mas uma ordem lógica, para que faça sentido cada step para a utilização do Kanban board. Daí tem Activity Time e Waiting Time. Sim. Então, uma coisa interessantíssima, uma das dificuldades, como calcular o waiting time, se o waiting time não está na nossa mão, e se muitas vezes a atividade que a gente fez, a gente fechou aquela atividade e não tem uma ferramenta para administrar. A gente calcula o waiting time
baseado no lead time menos o activity time. Então o process lead time e o client lead time a gente consegue calcular, porque a gente sabe a hora que começou, chegou a atividade, a hora que ela terminou. A hora que ela chegou, começou e terminou. Calculou 3 dias. Dentro desses 3 dias a gente tem as etapas do processo, né? E a gente consegue calcular por atividade. Então, atividade A, 3 horas. Atividade B, 6 horas. Atividade C, 10 horas. Soma a todas. subtração é total activity time, ou a soma de todas as atividades, dá X horas. A lead time menos activity time é o total de waiting. De waiting time. Isso é importante para você identificar gargalos, né? Talvez você encontre alguma melhoria de processo naquela métrica que está te mostrando o tempo que aquela atividade, aquela tarefa fica parada por N razões, mas fica parada. Pode ser uma aprovação, um documento, uma correção necessária, um teste que o tester não está presente. E por que isso é extremamente importante? Porque o principal agressor das métricas é o waiting time. Tá. É tempo ocioso, né? Tem um resultado final, tem uma fórmula, que é o Process Efficiency, a eficiência do processo, que a gente calcula dividindo o Total Cycle Time pelo Waiting Time. Essa fórmula dá uma porcentagem de eficiência do processo. A maioria das empresas e dos processos, times, tem processos com uma eficiência de 10% em média, o que significa que 90% do seu tempo está em waiting. O ideal é o mais próximo de 20, né? O ideal é o máximo, é acima de 40. Acima de 40. Quanto menos waiting time, mais eficiente. Sim. Só que assim, é praticamente impossível atingir 100%. Exato. Só se você toma conta do end-to-end. Tá. Mas matematicamente é impossível chegar a 100%. Sim. Um time que está decolando, segundo o mercado, segundo os experts, 40% de process efficiency. Tá bom. Por isso que é importante entender activity time e waiting time. Como identificar e para que calcular. Que é aí que moram as principais oportunidades de otimização de flow. De novo, tá todo mundo entendendo como que é importante você saber que métrica vai trazer valor para o seu trabalho, para o seu board. Exato. Valor é a palavra-chave. Bom, eu acho que a gente falou bastante. A throughput a gente já falou, que é a quantidade de itens que passam por ciclo. Se você usa Scrum, com Process Lead Time. Quanto que passa por interação, por sprint. Work in Progress já falamos é mais simples, né? Que é só a quantidade de itens que você está trabalhando, então é mais uma métrica numérica do que uma fórmula, um cálculo. É um termômetro, mas a ideia isso para te ajudar no WIP, no WIP Limit, né? A ideia de contar e analisar o WIP Limits é ajustá-lo. Ajustá-lo, boa. O custo, que aí, claro, é muito específico, porque você precisa... A ideia dessa métrica, né? De novo, nós não estamos entrando no detalhe de cada métrica, como calcular cada métrica. A ideia do custo é realmente você tentar mensurar quanto que aquela atividade custa para ser executada. Seja o custo pessoal, seja o custo operacional, seja o custo de ferramenta, qual for. Esse é o intuito dela. E o próximo era o idade de cada tarefa. Que aí acaba entrando dentro dos outros, né? O aging é uma outra forma de lead time. O aging só existe até o momento em que a atividade acabou. E ela é um termômetro pra gente saber, isso aí tá aberto há muito tempo, por que não termina? Em um flow, nada vai envelhecer. Em um flow eficiente, ela não envelhece. Não envelhece, porque vai ser tudo trabalhado, tá visível, a gente tá vendo que tá parado, não pode. Exato. Aí existem times que eu já ouvi falar, times que tem 900 cards abertos no Zenhub. Não, é só um exemplo, o pessoal entende que isso não é um flow. Isso é um repositório. É um repositório. O tem flow, de tudo que eles estão fazendo e gerenciando. Tá bom. Faz sentido. Isso é um flow que não está funcionando, ele não tem output. E aí é um exemplo muito bom de como o aging não faria sentido para eles. O N vai estar estourado, porque eles estão medindo tudo lá, tem tudo que eles estão fazendo e sempre vai estar estourado. Talvez eles podem usar isso de uma maneira positiva para identificar um ponto de melhoria, no máximo, mas usar aquela informação como realmente um dado de valor, de novo, não vai rolar. Mas é só um exemplo para o pessoal ver como que às vezes fica confuso. Né? Não pode. Eu acho assim, se vocês quiserem de novo, dá
Se vocês estiverem gostando dos vídeos, Ah, é verdade. aperta o Dá um like, onde que é o botão aqui. comenta. Aqui, ó. Comenta. Comenta, deixa, a gente está Feedback. realmente acompanhando os feedbacks, É. a gente agradece bastante. Estamos já colocando algumas coisas em prática que a gente recebeu aí. Então, deixa seu joinha lá pra gente que a gente vai melhorar. E outra ideia que surgiu é, se vocês tiverem perguntas, coloca no comentário a pergunta que a gente responde no próximo episódio. Boa, A gente tá de olho lá. verdade. E obrigado aos novos seguidores, a gente teve um monte de Bastante. gente nova, então a gente tá bem... Aos novos e aos Satisfeito, antigos, ó, valeu aí. valeu. Isso aí, muito bom. Ó, Isso é métricas, obviamente que é um flavor, é um drops, mas a ideia é começar a discussão, não é terminar ela aqui. A gente começou aqui. obrigado. Isso aí, gente, até o próximo episódio. Você tem que fazer essa vozinha, né? Nossa, que ridículo.